RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv. Olá, boa tarde. 12:03. Hoje é dia 14 de agosto. Friozinho pegou durante a madrugada de hoje. Temperaturas abaixo de zero na Serra, aqui em Criciúma. Temperaturas muito próximas do zero. Tivemos pontos aí com temperatura mínima registrada oficialmente 2,3 graus, isso mesmo. Agora tem 14 graus nesse meio-dia, 4 minutos agora, desta quarta-feira, e nós estamos entrando no ar com mais uma edição do seu RTV Notícias. A partir de agora, por 45 minutos, anunciando aqui, trazendo as principais informações do jornalismo geral e o destaque do esporte. Vamos começando o programa conferindo alguns dos destaques da edição de hoje. Criciúma lança aplicativo que tem como objetivo conscientizar sobre a coleta seletiva. Tigre treina com Wilson, que continuará no comando no jogo de sexta-feira. Estudantes que participaram da Olimpíada Internacional de Matemática na Ásia são recepcionados. Projeto de lei estadual propõe benefícios para consumidor que pede nota fiscal. E ainda ao vivo aqui no estúdio conosco o prefeito de Siderópolis, Hélio César Alemão, presidente do consórcio gerado nesta semana para, entre outras atribuições, tratar da questão da manutenção das rodovias estaduais. E como sempre, a gente começa o programa com a presença do Ney Lopes e o Circulando por Aí. Ney, o padre Samiro diz assim, 14 graus. Agora, 14 eu tô igual o padre Samiro. Só falta rezar uma missa, né? Tá com aquele negócio aí, né? Rapaz, não teve, tá muito frio, né? Tá frio. Hoje os termômetros, olha, eu recebi ainda há pouco, primeiro boa tarde aos nossos telespectadores da RTV, recebi ainda há pouco alguns vídeos, né, da temperatura, 2 graus variando ali na área da Unesc, 7 horas, 8 horas da manhã. E realmente o frio veio para castigar. Já era previsto, né, isso aí, né, João Paulo? Pois é, tá um frio intenso. Teve temperatura na Serra, muitos lugares abaixo de zero, né? Dá 6, 7 graus abaixo de zero. Já era previsível isso aí, desde os homens da meteorologia estavam apontando uma quarta e uma quinta-feira muito gelada aqui na região. Mas agora tu vê o que é as coisas, né? No sábado nós teremos uma temperatura já a 30 graus. Loucura. Então, haja espirro, né? Haja gripinho, né? Por isso que tem tanta farmácia em Criciúma? Muita gente hoje fora de circulação em relação. Agora, realmente, farmácia, cada esquina. Tem uma, né? Mas esse frio, São Pedro colabora, depois né? Você pergunta para o Alemão se Siderópolis também tem isso aí. Tem né? tanta farmácia como é. E também é um prazer ter hoje nos estúdios o nosso querido Alemão. O Alemão é um prefeito que merece muitos aplausos pelo trabalho que tem feito. Sabe na nossa bela Beluno. Né? Sabe o que diz em Siderópolis? Que agora ele está em voo de cruzeiro, o prefeito. Eu tenho ouvido essa análise do prefeito, que ele agora está em voo de cruzeiro, está fazendo o governo. Sabe que passa um tempo até você. E o prefeito Hélio César Alemão sempre desejou ser prefeito da sua cidade. Eu conheço, daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Mas as avaliações que eu tenho, inclusive dos seus adversários, é que ele está em voo de cruzeiro agora em termos. Alemão sempre foi aquela coisa, Alemão sempre foi aquela maneira dele, né? Aquela maneira simpática de fazer as coisas, né? Ele só tem que fazer um trabalho mais forte lá em Siderópolis para dizer o seguinte, que a barragem é em Siderópolis, não é em Nova Veneza. Que sufoco. Mas essa culpa é nossa, né? Com o passar da história. A imprensa bateu muito em Nova Veneza, né? Mas olha, chegamos à quarta-feira e quando chega a quarta-feira, João Paulo, chega impressionante como a quarta-feira, parece que ela chama uma festa, né? E eu trouxe um videozinho, joga aí, eu falei, olha só que coisa maravilhosa. 90 anos, pelo menos, né? Põe o áudio aí.
Sempre para informar que a quarta-feira chegou. Mas, João Paulo, olha um furo de reportagem. Acabei de saber nesse momento que o Criciúma está praticamente acertado com um novo técnico a partir de semana que vem, a partir de segunda-feira. Você tem o nome? Tem o nome. Trata-se Vaguinho Dias, técnico do Brusque. Vaguinho Dias, deve ser o técnico do Criciúma, já a partir de segunda-feira. Essa informação eu recebi agora, nesse momento, em cima da hora, de fontes bem informadas, que o Vaguinho Dias deve ser, está com 90% já acertado com o Criciúma. E eu vou contar aqui para os nossos telespectadores que muitas vezes eu recebo alguma informação de política e a gente confere com o Ney, normalmente eu, a Delor, a gente confere com o Ney porque nas rodinhas de conversa do Ney, as informações, seja do esporte, da política, chegam antes do que pra gente. Porque é normalmente num vinho, né? E aí solta mais. É a rede de informante de relacionamento que a gente tem, isso aí facilita muita coisa. Mas nessa quarta-feira, de todos os aniversariantes desse dia, eu gostaria de dar um parabéns muito especial, que está lá em casa agora para um almoço, que é o meu filho Tiago, o médico hematologista Tiago Barbieri Lopes, que hoje entra nos 40 anos de idade. Tiago, um beijo para ti e daqui a pouco a gente vai estar junto. Tá entrando no Zenta, né? Saindo do Zinta. Então, por hoje é só, né, querido? Fique aí na companhia do alemão, daqui a pouco vai ter uma boa conversa. Legal, bacana. Obrigado, Ney Lopes, sempre conosco, circulando por aí, trazendo as informações aqui na abertura sempre do nosso RTV Notícias. E vamos de imediato agora às informações do Criciúma com o Matheus Mastella. João Paulo Messer, o treino desta terça-feira foi acompanhado de muito frio aqui no CT Antenor Angeloni. Criciúma Esporte Clube trabalhou aí com o interino Wilson Waterkemper e o auxiliar Lalo, já que o Tigrão definiu que na sexta-feira o Wilson vai ser o técnico ainda para a partida contra o Londrina, fora de casa no estádio do Café. Ontem ele não definiu o time titular e hoje à tarde, trabalhando aqui no CT Antenor Angeloni, é bem provável que o Criciúma seja encaminhado pelo interino pensando nesta partida de sexta. Não teve nenhuma baixa por cartão, por lesão, e é bem provável então que o Criciúma seja repetido com o Luiz, Maicon Cizenando, Thales, Derlan e também o Marlon. No meio de campo, Eduardo, Wesley, Foguinho e Daniel Costa, e na frente, Julimar e Léo Gamalho. O Sandro Zagueiro voltou a ficar à disposição do comandante, talvez ele comece aí no banco de reservas, mas daqui a pouco no Sport Show vamos trazer mais detalhes do Criciúma Esporte Clube e projetar também o time da raça, que joga hoje à tarde, 3 horas da tarde, da despedida da Série B do Campeonato Catarinense, e daqui a pouco então a gente fala do Tigrão e também fala do nosso time da raça. Legal, Matheus Mastella trazendo as informações do Criciúma, trazendo as informações do esporte. Já que nós estamos nessa vibe do esporte, temos uma imagem de uma recepção muito especial. A cidade de Sara ontem parou com estas imagens para a recepção e foi por um motivo mais do que especial. As karatecas, a Sabrina Pereira, a Caroline Pereira e a Isabel Cardoso retornaram de Lima, no Peru, onde conquistaram a medalha de bronze. E foi uma medalha extremamente comemorada. Elas até tiveram num primeiro momento, quando elas perderam a chance de ir para a final, que foram para disputar bronze, elas ligeiramente ficaram abatidas, disse o pai de uma das meninas. E depois elas foram conscientizadas que num jogo pan-americano, uma medalha de bronze é uma grande conquista. Daqui a pouco o RTV Sport Show com o Matheus Mastella, o Paulo Coutinho vão tratar mais deste assunto, mas a recepção dessas meninas foi espetacular ontem em Içara. Tenho o prazer de receber aqui o prefeito Hélio César Alemão. Boa tarde, prefeito. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde aos telespectadores. E vamos bater um papo aí. Estou à disposição. Essa semana o senhor recebeu uma nova atribuição. Não faz muitos dias o senhor era o presidente da ANREC. Agora o senhor é o presidente do consórcio criado inicialmente para a questão da manutenção das rodovias, mas ele é um pouco mais amplo do que isso, né? Na verdade, a ideia inicial era para suprir a necessidade desse convênio, para que o quanto antes os recursos que o governo do estado está disponibilizando para que a gente faça a manutenção das estradas. Manutenção é verdade que é a roçada, que é a sinalização, o que mexe com a estrutura da estrada, isso vai ficar ainda com o DEINFRA. Mas é um consórcio multifinalitário que ele deu a ideia de que a
gente pode usar também a criação desse consórcio para buscar recursos, seja do governo do estado, do governo federal, emendas parlamentares. Então, os 12 municípios é uma forma moderna de se resolver os problemas comuns. Então, eu acho que esse consórcio vai facilitar a vida dos municípios e, consequentemente, a vida da população, né, de mais de 430 mil pessoas que compõem os 12 municípios da ANREC. Pois é, nessa questão das... Por exemplo, vamos ficar primeiro na questão da pavimentação das rodovias. Como é que vai ser isso para definir as prioridades? Porque são muitas as rodovias que precisam de manutenção e os recursos sempre são poucos. Os senhores já têm ideia como é que os senhores vão trabalhar essa questão de prioridades? Olha, João Paulo, o que a gente tem de notícia, que até outros consórcios já assinaram convênio com o governo do estado, é que ele está disponibilizando 10 milhões por mês, né? Isso é muito pouco para a gente resolver o problema das rodovias catarinenses, mas nós temos que se preocupar com a nossa região aqui, que já está, as estradas do estado já estão ficando deterioradas, já está começando a criar muita dificuldade, né, para quem trafega, enfim. Eu acho que nós estamos preparando o mais rápido possível para que a gente comece, pelo menos a primeira pegada nas estradas estaduais da região, que a gente esteja preparado para setembro, já tenhamos o convênio assinado. Mas esse consórcio, ele vai acobertar também a área da saúde, ele vai ter multifinalidades. Então, eu acho que vai facilitar muito a vida dessa burocracia que impede de a gente andar mais rápido, né? Se juntos somos fortes, com esse consórcio, eu acho que a gente vai conseguir andar mais rápido, né, com a união desses 12 municípios. O CISANREC, que é um consórcio específico para a saúde, ele continua com o seu papel, prefeito? Continua e sempre fortalecido. Isso é uma das grandes surpresas positivas, é o que aconteceu nos últimos 5 anos, o que era o nosso consórcio, o CISANREC da saúde, e o que é hoje, o que presta de serviço. Isso é coisas que o governo do estado, o governo federal não supre, e os municípios, com recurso próprio, acabam bancando serviço de média e alta complexidade, e o CISANREC viabiliza a legislação para que a gente consiga fazer com que a população tenha menos sofrimento na saúde. Pois é, o segredo disso está onde? No sucesso? Está no fato das compras, por exemplo, dos produtos serem feitos em maior escala, com melhores condições de preço? O que mais? João Paulo, em várias áreas, né? Quando a gente compra, um município vai comprar 30, 40 consultas ou procedimentos cirúrgicos ou exame de imagem. Agora, quando a gente compra 1.000, 2.000, 3.000 exames, então é lógico que a gente tem um preço mais competitivo, e não só economicamente, mas é a questão burocrática também, né? E sempre regulado, né, pela nossa regulação regional, o Ministério Público acompanha. Então, eu acho que é quase que fosse um SUS privado dos municípios que acontece. Investimento de mais de 20 milhões anuais direto dos municípios, e o CISANREC proporciona isso, coisa que muitas regiões não se consegue, né, fazer dessa forma. Montante, seja esse montante, entre compra de remédios, entre exames de imagem, entre cirurgias de emergência, de pequenos portes, né? Mas é de média e alta complexidade, que o município ele tem que atender a atenção básica, né? As questões primárias, é a responsabilidade constitucional da saúde, né? Que é os 15% que a gente acaba, todos os municípios, passando de 20%, 25% na saúde, porque o Estado e o nosso governo federal não investe o que a população precisa na área da saúde. Continua sendo a saúde a maior, ou diríamos assim, a maior pedra no sapato da gestão pública municipal? Com certeza, né? A saúde, ela está num patamar de preocupação sempre em primeiro lugar da população, porque a gente sabe a diferença de uma pessoa doente, né? Uma pessoa sã, mas uma pessoa doente, tendo recursos para ir atrás, então é bem mais fácil. Então, a preocupação da população, sim, vem acompanhada de infraestrutura, vem acompanhada de uma boa
boa educação, né, da capacitação, mas a nossa região, na verdade, nós estamos precisando de investimentos privados, né, que venha grandes grupos e invista. E já estamos tendo, mas é uma migração de capital, né, em relação ao segmento cerâmico, mas eu acho que o Sul está preparado para receber os investimentos, mas voltando a falar dos nossos consórcios, é a forma mais moderna hoje que existe no setor público, né, de se unir, porque a burocracia é tão difícil, impede tantas facilidades que acaba dificultando. E com esse consórcio as coisas vão andar e no nosso diretor executivo, Lei Alexandre, tanto com o nosso presidente Clédio Salvaro, né, também estão trabalhando para que a gente vá além desse convênio do governo do estado. Nós já vamos capacitar todos os 12 municípios através de um convênio desse consórcio multifinalitário da Defesa Civil, por exemplo. Isso é um exemplo de que a gente pode fazer isso. Então, cada município fazer o seu, né, o plano de desenvolvimento regional do turismo também, tudo isso a gente vai acabar facilitando. Ninguém está aqui vendendo também que vai acontecer um oásis. Simplesmente é a burocracia que a gente está fazendo com que a gente crie desvios que acaba facilitando a vida da população. O que a gente quer é que tudo isso chegue na ponta, que é a população. Né? O prefeito, no seu caso, o prefeito presidente de um consórcio desses que está sendo criado, vai meio que acumulando o cargo do que era do gerente regional de saúde? Não. De saúde, não. O gerente regional das secretarias regionais não acaba ampliando muito o leque de responsabilidade, sobrecarregando, não? Não, na verdade, o protagonismo da ANREC, agora está mais evidente, né? Eu acho que andando junto com a SIC, andando com a Regional da Saúde, com a Regional da Educação, olha só a greve dos caminhoneiros, a união de todos esses órgãos junto com a ANREC, a Prefeitura de Criciúma foi muito importante, e a gente diminuiu muito as dificuldades que naquele momento imperava. Mas eu acredito que nós estamos, o que é a responsabilidade do Estado, né, ele acaba tendo deficiência, principalmente na área da saúde. Nós que estamos na nossa cidade, né, todo mundo cobra do prefeito, dos vereadores, do vice-prefeito, das lideranças. Então a gente tem uma responsabilidade maior, porque a cobrança ela é bastante firme. E os municípios estão fazendo o seu papel. Para finalizar, prefeito, o senhor é empresário, está prefeito hoje, né? Mas o senhor é empresário. O senhor falou agora há pouco da necessidade de investimentos, tem muita gente aí com preocupação, os investimentos não estão acontecendo como deveriam. Ontem nós tivemos a aprovação na Câmara de uma legislação que flexibiliza um pouco. Como é que o senhor está em relação à expectativa desse setor de empreendedorismo daqui por diante? A gente sabia que entre o discurso e a prática, ainda mais a gente mexer em questões históricas e questões que já estavam bastante enraizado na cultura econômica e na cultura empresarial brasileira. E o Brasil, apesar de a partir de 90 se abrir, mas ele está muito fechado ainda. Então acho que ele vai estar tirando os obstáculos ao desenvolvimento. Acho que esse é o caminho que se tem que fazer, né? Mas eu acredito que o mais importante é a confiança. A partir do momento que quem não tem mais a preocupação de ficar desempregado, quem não sentir que existe esse risco, aí eu acho que vai voltar os investimentos de longo prazo, quem quer comprar um apartamento, quem quer comprar uma casa, um terreno, um carro, bens duráveis, né? Porque nós hoje estamos no consumo brasileiro, das famílias brasileiras. Em 2019, nós estamos no consumo, se eu não me engano, de 2009 e 2010. Né? Então, olha só o que nós temos ainda, né, de que recuperar, né, todos esse pessoal que perdeu a sua ocupação, perdeu renda. Então, acho que é a confiança. E eu acho que a confiança, esse ano já é um ano praticamente que, né, foram feitas coisas importantes, a reforma da Previdência tem a reforma tributária, a reforma política, mas tem as micro-reformas, né, da microeconomia, que é aquela que chega mais rápido, né, para o comerciante, para o empresário, né, o setor bancário também necessita de uma grande reforma, mas eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que estamos
consolidando de que nós teremos a partir de 2020 o navio mesmo de cruzeiro empinar e temos um crescimento sustentável e oxalá que isso aconteça o mais breve possível, porque nunca tivemos em toda a história desses 500 e poucos anos no Brasil uma crise tão prolongada. Uma crise econômica, atividade econômica, dois anos seguidos, né, de perder 3,5%, 3,8% do PIB, isso para recuperar vai algum tempo, não é com duas conversas. Mas eu acho que o caminho é esse, né, estamos numa trajetória de que eu acho que no médio prazo nós vamos ter resultado bastante importante no quesito de desenvolvimento econômico e o crescimento da economia brasileira. Prefeito Hélio César Alemão, muito obrigado pela presença aqui conosco. Sempre um prazer recebê-lo. É um prazer sempre participar do teu programa, João Paulo. Obrigado pelo convite. Estaremos sempre à disposição. E um grande abraço a todos os nossos amigos da ANREC. Prefeito de Siderópolis, Hélio César Alemão, agora presidente do consórcio da ANREC multifinalitário. O consórcio foi criado nessa semana. Prefeito Hélio César Alemão é o presidente, o vice-presidente é Rogério Frigo, de Nova Veneza. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguida. Agora, meio-dia, 29 minutos, estamos de volta com o nosso RTV Notícias, atualizando as principais informações do jornalismo geral para você. Nós tivemos há pouco nós mostramos aqui a recepção a medalhistas de bronze que foram a Lima, no Peru, na modalidade de esportes, na modalidade de artes marciais. Mas nós temos também outros medalhistas que foram recepcionados de maneira muito especial aqui em Criciúma, que são os participantes da Olimpíada Internacional de Matemática. Eu achei muito interessante. Então nós temos aí uma oportunidade com as Olimpíadas de nós mostrar que Criciúma tem uma educação muito forte. Nós temos qualidade na educação, né? Que é mérito da Secretaria, que é mérito de vocês. E quero aqui, na frente de vocês todos, agradecer ao prefeito Clécio Salvar, porque Criciúma, 25 delegações do Brasil, e a única prefeitura, o único prefeito que pagou 100% das despesas de cada um dos alunos que foram e financiou, bancou, deu essa oportunidade, foi a prefeitura de Criciúma, prefeito. Eu encontrei no avião estudantes que foram competir também, 6 estudantes da rede municipal de ensino do município de Valinhos, São Paulo. Porque a prefeitura não deu um centavo sequer. Lá. E aí eu quero fazer um agradecimento público ao prefeito. Então, muito obrigado, prefeito, e quero agradecer pelo meu nome, pela oportunidade que o senhor me deu, que foi uma grande viagem. Taiwan é uma experiência que eu nunca imaginava, que aquela ilha é em tecnologia, em inovação e infraestrutura. Para nós não tem preço, a gente sabe que isso representa muito para a vida de vocês, para a geração de vocês. Não é apenas no currículo que vocês vão poder dizer que participaram de uma Olimpíada Internacional, nesse caso de matemática. Alexandre. Foi uma cadeirinha presa aqui. Mas muito mais do que no currículo, vai estar na vida de vocês. É uma viagem para a gente nunca esquecer na vida. O conhecimento que vocês adquirem, a educação vocês levam de casa, mas o conhecimento que se adquire numa viagem dessa realmente vai os engrandecer muito. E a Roseli falou muito assim da cultura e dos costumes dos povos, né? Lá, especialmente, a educação que tem o respeito que tem para com o próximo. Isso a gente não aprende na escola, isso é uma coisa muito de casa, né? Essa educação ela é própria da família. E eu falo muito assim da questão da família, porque hoje nós temos aqui, foi ontem, né? Hoje, a abertura aqui da Semana da Família. Ontem. Em qualquer religião que seja, pode ser a nossa aqui, né, independente da denominação religiosa, todos nós aqui eu acho que somos cristãos. O cristão, o islamismo, o hinduísmo, o taoísmo, que é lá da China também, o budismo, enfim, as maiores religiões do mundo, todas elas, independente de qualquer que seja, eles focam na família. Valeu tudo. O investimento, né, esse investimento, há outros municípios não bancaram, que o Estima bancou, claro, porque a gente sabe que para nós isso vale muito, né? Se você muda a vida de uma criança na escola, e aí, viu, Roseli e Ricardo,
Aqui estão os nossos diretores, professores. Quando a gente muda a vida de uma criança na escola, você muda a vida das gerações que vêm depois dela também. É uma sequência de mudança que tu estás proporcionando. Por isso, eu aposto muito na educação. E amanhã nós teremos a primeira prova da Olimpíada Municipal de Matemática na sede da da SIC, Associação Empresarial de Criciúma. Então, a Olimpíada de Matemática, estamos todos bastante envolvidos nisso, né? E amanhã nós teremos a realização da primeira prova, um assunto que a gente vai abordar no programa de amanhã também, a primeira possibilidade e primeiros alunos que vão fazer a prova amanhã. Já que nós falamos aqui do governo do município de Criciúma, nós temos uma matéria aqui, a Prefeitura de Criciúma, a FANCRI, que é um órgão municipal, lançou um aplicativo com o objetivo de conscientizar sobre a coleta seletiva de lixo. Entre as preocupações do governo de Criciúma está o cuidado com o meio ambiente. A administração municipal, juntamente com a FANCRI, a Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, realiza atividades voltadas à conscientização dos cidadãos sobre o ecossistema. Agora, a tecnologia é o mais novo aliado, com o lançamento do aplicativo Rever, que tem informações essenciais sobre a coleta seletiva na cidade. A plataforma foi apresentada em solenidade nesta terça-feira no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal. O aplicativo Rever conta com 3 principais funcionalidades: um lembrete automático avisando que o caminhão da coleta seletiva passará pela rua do bairro do cidadão, um mural de divulgação de informativos, campanhas, orientação sobre resíduo, entre outros assuntos relacionados com a FANCRI, além da opção de denúncia para a população registrar ocorrências, como descarte de lixo em local inadequado. A ferramenta deve despertar a consciência das pessoas para assuntos voltados ao meio ambiente. Em Criciúma, são coletadas 4.100 toneladas por mês de lixo e vai praticamente tudo para o aterro sanitário, já que apenas 100 toneladas de resíduos acabam sendo reciclados. No dia 6 de janeiro de 2020, aniversário do município, será inaugurado um pavilhão que terá 3 compartilhamentos, onde 3 cooperativas poderão trabalhar na separação de resíduos sólidos recicláveis. Antes do sistema operacional, a FANCRI já havia avançado em trabalhos em prol da coleta seletiva de resíduos. No mês passado, uma pesquisa divulgada pela ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, mostrou que Criciúma está entre os municípios do Sul que têm 100% dos resíduos sólidos coletados de forma correta. Além disso, o município carbonífero tem 70% dos bairros contemplados pela coleta seletiva. Depois do intervalo, você confere as informações de política. Tem uma eleição importante num dos partidos políticos de Criciúma hoje, na coluna de política, logo depois do intervalo. É rapidinho. Meio-dia, 40 minutos, estamos de volta com mais informações aqui no seu RTV Notícias. Nos últimos dias você tem convivido com a informação de que o governo do estado de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, tem insistido em manter a retirada de incentivos fiscais a determinados produtos e com isso aumentando a taxação, aumentando os impostos. Há muito tempo o governo de Santa Catarina não aumentava impostos e o atual governador está ficando de saia justa, porque até mesmo aliados do seu partido estão dizendo que o caminho não é por aí. Não é o consumidor, não é o cidadão que vai ter que pagar a conta. Porque está ficando, já é insustentável, nós já pagamos muito impostos e o governador quer mais e mais impostos ainda. Por exemplo, os produtos do agronegócio, os defensivos agrícolas, de 0 alíquota de ICMS, estão passando para 17%. Os outros estados têm uma alíquota bem menor ou 0. Então, com isso, o governo de Santa Catarina está aumentando impostos e está tornando a nossa cesta básica mais cara, nosso almoço mais caro, nosso arroz, feijão, enfim, muito mais caro. Esse é um ponto. O outro é a questão do quando não são declarados alguns tributos. Esse sim é um aspecto que deve ser corrigido.
Como é que você corrige isso? Como é que você combate a sonegação? É fazendo campanhas que criem projetos de incentivo para quem pede a nota fiscal, porque quando se expede a nota fiscal, se confessa a necessidade de pagamento do imposto. Essa é uma forma legal e justa de pagar o imposto. Não é o aumentando impostos que se resolve o problema, mas incentivando a todos a fazer a coisa dentro da regra. A Assembleia Legislativa aprovou uma dessas leis que faz com que o consumidor que pedir nota fiscal tenha um incremento, tenha um incentivo. Na tribuna do Parlamento, o deputado Dr. Vicente falou sobre o projeto de lei de autoria dele que busca criar em Santa Catarina o programa Nota Fiscal Segura. O objetivo é estimular no consumidor o hábito de solicitar a nota fiscal, permitindo que receba de volta, na forma de créditos, parte do ICMS pago ao comprar nos estabelecimentos catarinenses. Isso vai fazer com que haja uma maior aderência a essa grande responsabilidade que cada cidadão tem em exigir o seu documento fiscal. E em outros estados onde esse programa foi instituído, com algumas poucas diferenças do projeto que nós protocolamos, é de aumentar a arrecadação no estado. O estado de São Paulo arrecadou até 20% a mais de ICMS. De outubro de 2007 até dezembro de 2009, foram arrecadados mais de 1,5 bilhão somente em razão desse programa. Conforme o projeto de lei que já está tramitando no Parlamento, o consumidor poderá receber de volta até 20% do imposto ICMS pago na aquisição de mercadorias, bens e serviços de transporte. Desse total, 10% dos créditos poderão ser depositados na conta corrente ou poupança do consumidor ou usados para reduzir o valor do débito do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Os outros 10% serão destinados a entidades sem fins lucrativos, indicadas pelo consumidor e que atuem nas áreas de saúde, cultura, esporte, proteção animal e educação em Santa Catarina. É um projeto que visa realmente ser parceiro com as prefeituras, porque o cidadão vive nas cidades. O cidadão não vive no Estado, na administração estadual. E fortalecendo essas instituições do terceiro setor, que resolvem grande parte dos problemas lá na base, lá na ponta, ele vai estar contribuindo, através desse programa Nota Fiscal Segura, com essas entidades. Vamos agora à coluna de política. O Partido Progressista de Criciúma, que não é dos maiores, já foi o maior em Criciúma, vai ter uma convenção municipal hoje. Vai escolher o seu presidente. São 2 candidatos. Um deles é Paulo Conte, o outro é Miguel Pierini. Os dois devem disputar no voto de 41 integrantes do diretório a indicação para a presidência do partido. Mas o que isso tem a ver? De que maneira isso repercute, de modo geral, na política? Se Paulo Conte for o presidente eleito, o PP, Partido Progressista, muito provavelmente vai trabalhar a candidatura de Jorge Bueira a prefeito nas eleições de outubro do ano que vem. Se Miguel Pierini vencer a eleição, muito provavelmente o Partido Progressista poderá buscar uma coligação com o atual prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, porque tem muita gente do PP sintonizada com o prefeito de Criciúma. Então, fica essa disputa hoje, será às 18h30, na Câmara de Vereadores, no plenarinho da Câmara de Vereadores, uma eleição que há bastante tempo não acontecia num partido político. O PP ficando grande. Eu até fiz uma brincadeira hoje no rádio. O PP já se dizia que era do tamanho de uma Kombi, que mal lotava uma Kombi. Depois ele encolheu tanto que virou uma Kombi de padeiro. Sabe aquelas Kombi que só tem o banco da frente? Pois é, hoje o partido está grande e vai fazer uma convenção. Tudo está relacionado às eleições do ano que vem. Amanhã, aqui, a gente traz o resultado desta informação. Uma outra informação do ambiente de política é que o governo do estado de Santa Catarina, depois de se atrapalhar todo, criando novos impostos, sobrecarregando a taxação de produtos, por exemplo, no mundo do agronegócio,
o governo do estado está buscando alternativa para sair desse aperto, desse desajuste na sintonia com o contribuinte catarinense. Vão chamar a vice-governadora para ela aparecer do nada e apresentar uma solução, que é aquela que o povo precisa ouvir, que não é o da convicção do governo. Fechamos a edição de hoje com a coluna de política. Vem aí o RTV Sport Show na sequência com o Matheus Mastella e o Paulo Coutinho. O convidado de hoje é o Maringá, o homem do futebol do Criciúma. Então saia daí. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E Uniaselv.